Fala galera, eu sou Felipe Amaral, analista de infraestrutura e DevOps aqui da CITTS e hoje vamos falar sobre DevOps. Roda a vinheta. Afinal, o que é DevOps? Onde vive? Do que se alimenta? Por que precisamos dele? Bom, DevOps é uma cultura que veio para aproximar os desenvolvedores de software e a galera de infra, os sysadmins, os operadores de software, melhorando a comunicação, a colaboração e dando ênfase à automação, monitoramento de todas as fases da construção de uma solução, desde a integração, passando pelos testes, implantação, até o gerenciamento da infraestrutura. O termo DevOps surgiu em 2009 e é uma das buzzwords mais ouvidas entre os profissionais de tecnologia até hoje. Mesmo assim, ainda é difícil ver o limite do DevOps entre outras áreas de TI. O que não é DevOps dentro do desenvolvimento e o que não é DevOps dentro de operações? Afinal, essas são as duas principais áreas envolvidas no processo de liberação de uma aplicação. Então, vamos ver como é que é o processo de liberação de uma aplicação e tentar entender aonde o DevOps se encaixa. Ao fim do desenvolvimento de uma aplicação, sempre existe o processo de entrega para o usuário final. Independente do método utilizado, seja em cascata ou ágil, não importa. O objetivo final é a entrega. Vamos dizer que você inicia um projeto para desenvolver uma nova solução. Você faz o planejamento, conversa com os membros da equipe sobre o projeto, então você programa, aí você testa e antes de você liberar para o usuário, você ainda precisa fazer o build, começar a empacotar tudo, precisa preparar o servidor, o banco de dados, o ambiente onde a aplicação vai rodar, instalar o que for necessário, fazer o deploy, fazer as liberações de firewall, não necessariamente nessa ordem, e colocar para rodar. E enfim, então, entregar para o usuário final. Esse é o processo básico da criação e liberação de uma aplicação. Mas não acaba por aqui. Depois que é liberada, ainda é preciso acompanhar o funcionamento da aplicação. Falar com os usuários, ver como é que está a utilização, será que está tudo ok? Será que o usuário está tendo uma boa experiência? Tem alguma lentidão, gargalo? E é claro, se tiver algum bug, algum erro, você precisa arrumar. E como nenhuma aplicação nasce perfeita, sempre é necessário fazer algumas mudanças, como melhorar a performance, e incluir algumas novas funcionalidades, aplicar patches de segurança, corrigir bug, essas coisas. E quando isso acontecer, você vai ter que mexer no código, vai ter que mudar alguma coisa no ambiente, e só depois vai conseguir liberar isso para o usuário. E mais, todas essas mudanças precisam ser documentadas. Para isso, elas são armazenadas e são criadas versões, geralmente formadas por 3 grupos de números. O primeiro indica a Major Version, o segundo a Minor, e o terceiro geralmente é utilizado para patches, hotfixes ou menores atualizações. Este processo de codar, implementar, testar, buildar, fazer o deploy, acompanhar o funcionamento e depois tem os updates, essas atualizações. Isso acaba se repetindo ad eternum a partir do momento em que uma aplicação nasce, virando um ciclo, um processo conhecido como Continuous Delivery ou entrega contínua. E é aí que entra o DevOps. Ele vem para deixar esse processo de entrega de softwares mais rápido, mais seguro e faz com que os códigos melhorem, tendo menos erros e bugs possíveis. Agora, vamos ver quais são os 5 principais desafios que o DevOps ajuda a resolver. O primeiro desafio é a comunicação e a colaboração, ou melhor, a falta delas entre as equipes de Dev e a equipe de Infra, que é responsável pelas operações. Separando a grosso modo, a equipe de Dev é responsável por desenvolver as aplicações e a de Infra é responsável por rodar as aplicações. Mas aí tem aquela tão velha e conhecida reclamação de ambos os lados. Eu codei, mas não consigo rodar. E eu posso rodar, mas não sei como funciona. É aí que nasce o problema de comunicação. Muitas vezes, os desenvolvedores codam sem se preocupar onde a aplicação vai rodar. Fazem uma documentação que é muito clara para eles, mas não o suficiente para a equipe de infraestrutura. Do outro lado, a galera de infra vai tentar subir a aplicação, mas geralmente não sabe como ou por que essa aplicação existe.
e não conseguem utilizar a documentação enviada. E quando conseguem rodar a aplicação, acabam encontrando algumas falhas e devolvem tudo para a equipe de desenvolvimento. Dependendo da complexidade, e esse vai e vem pode fazer um simples release durar horas, dias, até mesmo semanas. Sem contar que muitas vezes esse processo não é automatizado e é cheio de burocracia. Tem que aguardar a aprovação de sei lá quem, preencher checklist. É complicado pra caramba. Outro desafio é o conflito de interesses. A gente sabe que no ambiente corporativo as ordens são produzir mais rápido, ter mais estabilidade. Então, enquanto a equipe de dev se preocupa com a rápida entrega, o pessoal de infra se preocupa com a estabilidade e segurança da aplicação. Por exemplo, quando eu tenho uma nova feature, a equipe de dev quer que ela seja liberada o quanto antes. Afinal, todo mundo gosta de uma novidade, mas ninguém quer que ela derrube a aplicação. Então, a galera de infra vai querer testar tudo antes de liberar, para garantir que nada de errado aconteça, já que ela não conhece o código ou o que foi feito, quais foram as alterações realizadas. E isso, mais uma vez, acaba atrasando a entrega e gerando novamente um conflito, o conflito de interesses. A segurança também é um desafio. Sempre que há uma nova liberação, a equipe de infra envolve uma equipe de segurança e ela acaba tendo os mesmos problemas de antes. Muita burocracia, não é automatizado, tem que aguardar a aprovação, blá, blá, blá. E, mais uma vez, isso acaba atrasando a entrega. Isso acabou criando um novo termo, o DevSecOps, que inclui os processos de validação de testes de segurança dentro do DevOps. E por falar em teste, esse é um outro problema que o DevOps veio para resolver. Em alguns projetos, existe um grupo responsável por realizar testes nas aplicações, sejam testes de determinadas features, testes em determinados ambientes, testes de performance ou até mesmo testes na aplicação inteira. Por ser uma parte importante do processo de liberação, podemos incluir a equipe de testes também dentro do DevOps. Como não dá para fazer tudo automatizado, alguns testes são manuais, e este é um agravante no tempo de entrega das aplicações. Muitas atividades que ocorrem durante o processo de liberação são feitas manualmente. Por exemplo, a equipe de infra tem que manualmente instalar as dependências nos servidores, às vezes utilizando scripts, que já dá para dar uma boa adiantada, mas ainda precisa fazer o deploy, criar as permissões de usuários, né? Além disso, o trabalho manual é mais propício a falhas e dificulta o compartilhamento de conhecimento. E mesmo quando documentado, o processo ainda não é totalmente transparente. É difícil rastrear para saber quem executou o que ou em que etapa da liberação estamos, dentre outros problemas. Como vimos, esses são os 5 principais desafios que o DevOps vem para resolver. A intenção é fazer com que qualquer processo de liberação fique totalmente automatizado, deixando ele mais rápido e eficiente. Agora vamos ver um pouco sobre a cultura DevOps e como que a gente coloca isso tudo em prática. Uma das definições de cultura é um conjunto de padrões, comportamentos, crenças, costumes, etc., que distinguem um grupo social. No meio corporativo, cada empresa possui suas equipes, formando um grupo social. Eles têm suas regras, suas crenças, seus costumes. Então, o DevOps praticado numa empresa não necessariamente vai ser o mesmo DevOps praticado na outra. A forma de pensar, planejar as ações, assim como as ferramentas utilizadas, podem variar de um lugar para o outro. Mas o mais importante é seguir o conceito básico da cultura DevOps, que é automação, monitoramento e respeito entre as equipes de Dev e Infra. E quem será o responsável por colocar em prática o DevOps? Muitas vezes, ou é alguém da equipe de Dev ou alguém da equipe de Infra. Em alguns casos, existe um profissional dedicado a realizar esse trabalho. Ele que definirá quais serão as ferramentas utilizadas em cada etapa do processo de automação de acordo com a realidade e a necessidade da empresa, criando a tão conhecida Pipeline CI/CD, que garante Continuous Integration e Continuous Delivery. Isso é DevOps. Em um próximo vídeo veremos como podemos implementar o DevOps numa empresa, quais as ferramentas, práticas e tecnologias o profissional responsável por isso precisa conhecer e como funciona uma pipeline. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixe seu like, se inscreva no canal da CIDS e até uma próxima. Tchau, tchau!